As produções da Coreia do Sul estão ficando cada vez mais famosas aqui no Brasil e no mundo. Primeiro tivemos a invasão do Parasita na cerimônia do Oscar, depois Round 6, e agora outra produção que vem se destacando é Solo Leveling. Mas será que ele realmente conta com um grande enredo? Quem é o seu criador e qual a verdadeira história por trás dessa criação? Vem comigo que eu vou te contar tudo. Oi, eu sou o Goku. Eu sou o Porque eu sou a vingança. Tão sério. Fala galera, tudo bem? Arte bonita e história de superação misturados a uma temática de games e RPG. Assim podemos resumir Solo Leveling, que vem conquistando cada vez mais fãs com sua web novel, tanto que até vai ganhar um anime em 2023. Sendo assim, quem ainda não conhece precisa conhecer melhor essa obra. E você está com sorte, pois hoje vamos falar do seu primeiro volume. Universo e criadores. Solo Leveling foi criado por Shun Gon e ilustrado por Jang Sun-hak, que infelizmente faleceu no dia 23 de julho de 2022, aos 40 anos, devido a uma hemorragia cerebral. A primeira webtoon da obra serializada foi na Kakao Page no ano de 2018, e a sua história só foi concluída em dezembro de 2021. A obra está dividida em 14 volumes, e cada volume tem cerca de 12 capítulos. E te digo uma coisa, a arte desses capítulos é um espetáculo à parte. E a classificação indicativa é de 14 anos, tendo um nível de violência bem próximo à Violent Saga. A proposta que o criador nos traz é de um mundo físico mesclado com um mundo RPG, onde há monstros, dungeons e pessoas com habilidades especiais, chamadas de caçadores. Cada dungeon tem seu chefe que precisa ser derrotado, sendo que elas podem variar de nível. É preciso concluí-las, pois caso fiquem abertas por um certo período, os seus monstros, incluindo os chefes, podem atravessar o portal para as cidades, resultando em grandes problemas. Por conta disso, ser um caçador é uma profissão, onde até existe uma instituição que organiza os caçadores, a Associação de Caçadores, bem semelhante à Associação de Heróis de One Punch Man, que paga aos caçadores por cada serviço. Ao matar os monstros, os caçadores recolhem seus núcleos mágicos para vender, e assim como nos RPGs, também temos diferentes espécies de criaturas, como os Raikan das Presas de Aço. Ainda há outros elementos de RPG para comentarmos. Entretanto, para isso teremos que falar sobre a história do primeiro volume. Detalhe que eu vou contar a história na ordem cronológica, e não na ordem dos capítulos, pois é mais fácil de entender, combinado? O portal e as mudanças. Há 10 anos, no céu de Seul, na Coreia do Sul, surgiu um estranho portal que conecta a Terra a outro mundo. Após a sua aparição, não demorou muito para que algumas mudanças no planeta acontecessem. Alguns humanos ganharam habilidades sobre-humanas, tendo mais força, mais velocidade, um upgrade de inteligência, um fator de cura elevado, e alguns até mesmo ganharam poderes mágicos. No entanto, a distribuição não foi igualitária. Alguns receberam mais força, outros mais velocidade, uns mais inteligência. Então, desta maneira, assim como nos jogos RPG, surgiram diferentes classes de caçadores, como curandeiros, tanques, estrategistas, entre outros. Também há aqueles que foram altamente privilegiados e receberam uma boa dose de tudo, e outros mais azarados que receberam uma pequena dose. Após esse portal, começaram a surgir inúmeros outros portais de maneira aleatória, que se abriam e fechavam, sendo que cada um deles continha uma dungeon com monstros e um chefe, que, como foi dito anteriormente, caso não fossem mortos dentro de um período de tempo, aconteceria uma quebra de dungeon, e os monstros iriam invadir a Terra. O problema é que ser um caçador não é uma profissão para qualquer um. É preciso ter coragem para entrar nessa, e nem todos que tinham poderes queriam arriscar suas vidas. Com isso, foram criadas as guildas, instituições que compram os direitos de explorar as dungeons e assim recolher todos os tesouros e itens valiosos. Após as incursões, os mais poderosos que acabaram com as dungeons mais fortes ganham mais, e os mais fracos recebem menos. A associação também criou uma espécie de ranking para evitar mortes desnecessárias
e informar o level dos portais novos que apareciam. E esses rankings, por ordem decrescente, são A, B, C, D e E. O protagonista. E no último nível está um garoto magrelo, conhecido como o caçador mais fraco do mundo, Jinwoo, o nosso protagonista. Que não é bem um caçador por escolha. Na verdade, ele tem seus motivos. Sua mãe está hospitalizada e o seu pai sumiu. Logo, alguém precisa pagar as contas do hospital, pôr comida na mesa e cuidar da sua irmã mais nova, Sung Jinha, que está quase concluindo a escola e em seguida vai para a faculdade. Outro ponto para se preocupar. Por isso, ele usa suas habilidades para ser um caçador, partindo nas dungeons para conseguir dinheiro. O problema é que Jinwoo é tão fraco que apanha dos monstros mais fracos. Ele inclusive já passou por situações de vida ou morte inúmeras vezes. Para sua sorte, a guilda não permite que seus caçadores entrem nas dungeons sozinhos. Eles precisam de uma equipe para isso. Porém, em algumas dungeons, a associação exige uma quantidade mínima de caçadores, e alguns caçadores só precisam de alguém para complementar o time. E Jinwoo é justamente isso, um complemento. O outro ponto onde também tem sorte é de conhecer Lee Jun-hee, uma curandeira de ranking B, que sempre o ajuda a se curar. A missão mais traumática. Certo dia, Jinwoo foi novamente convidado para uma missão, onde havia muitos integrantes de classe D, E e um de classe C, sendo esse Song Shi-yu. O grupo iria numa dungeon de dificuldade baixa, com monstros simples. Ainda assim, novamente o garoto era ferido, e mais uma vez Ju-hee salvava sua vida e lhe perguntava: Jinwoo, você tem algum motivo para não largar esse trabalho? É engraçado que inclusive no quadro em que ela pergunta isso, ela parecia vesga. Continuando. E mesmo com um motivo nobre por trás, o garoto diz que faz apenas por diversão, pois sentia certa vergonha em falar a verdade. No fim da batalha, o jovem ganhava o seu núcleo mágico por participação, e ele refletia sobre ser tão fraco até que um caçador encontrou um túnel. Logo, eles perceberam que o lugar se tratava de um covil duplo, e perceberam que ainda não enfrentaram um boss e que o mesmo devia estar no fim daquele túnel. Contudo, alguns tinham um certo receio em avançar. Assim, o grupo de 17 pessoas decidiu fazer uma votação, que ficou empatada, e o último voto ficou a cargo de Jinwoo, que ao se lembrar de seus objetivos, foi contra a sua própria amiga e voltou para seguirem. Ela ficou com raiva, mas disse que um jantar resolvia. Ao chegarem ao final da caverna, eles se depararam com uma porta, e dentro dela, um lugar iluminado por chamas azuis, com várias estátuas pequenas nos arredores e uma gigantesca ao centro. Ao entrar no local, eles encontraram uma pedra que dizia: Os mandamentos do templo de Caternon. Primeiro mandamento: idolatre o Deus. Segundo mandamento: glorifique o Deus. Terceiro: prove sua devoção ao Deus. E ao final, tinha uma frase que dizia: aquele que não cumprir os mandamentos não voltará vivo. E quando Shi-yu terminou de ler o texto rúnico presente no lugar, as portas se fecharam e todos ficaram presos. Com medo, um dos caçadores tentou abrir a porta e assim acabou assassinado pela estátua ao lado dela. O medo tomava conta do grupo e ao se virar, Jinwoo percebeu que a estátua gigante os observava. E por instinto, mandou todos deitarem no chão. E aqueles que não fizeram isso foram aniquilados por um poderoso laser que saiu dos olhos da estátua. Shi-yu até mesmo perdeu seu braço, e cuidando dele, falou para o garoto que aquele lugar provavelmente era de rank A ou talvez de rank S. Tentando desvendar o enigma do texto rúnico, Jinwoo mandou todos venerarem a grande estátua, o que deu certo. Contudo, logo em seguida, a estátua abriu um sorriso macabro, se levantou e começou a andar na direção dos caçadores. Eles tentaram fugir e ir para perto das estátuas ao redor. Porém, alguns foram mortos no processo, até que o protagonista mandou todos ficarem na frente das estátuas com instrumentos, pois um pensamento passou pela sua cabeça. As estátuas com instrumentos poderiam atacar? Sua ideia deu certo, e após deixar Jun-hee em uma, o garoto partiu para outra,
onde cometeu um grave erro, e isso lhe custou uma perna. Felizmente, ele conseguiu chegar à estátua do lado que segurava um instrumento. Tudo parou. A curandeira estancou o sangramento da perna do amigo e, de repente, a grande estátua subiu a um altar com chamas azuis e amarelas. E quando todos estavam nele, a porta se abriu. Jinwoo logo percebeu que o objetivo ali era provar a sua fé e resistir à tentação, encarando as estátuas em volta para que elas fiquem paradas. Entretanto, alguns de seus aliados acabaram abandonando. Assim, só restando o protagonista, Junhee e Shiyu, o que não seria suficiente para encarar todas as estátuas. Jinwoo então pediu para que Shiyu levasse a sua amiga, que não conseguia andar, pois gastou suas energias do curando e que também estava com muito medo para conseguir sair dali. E o Classe C fez o que o garoto pediu, o deixando para a morte. Só que antes de morrer, ele ficou com raiva daqueles que o abandonaram no início e disse que não queria morrer e queria outra chance. Logo, uma estátua o golpeou mortalmente e em seguida uma mensagem apareceu, como se ele estivesse em um videogame. E a mensagem dizia, abre aspas, você completou todos os requerimentos necessários para a quest secreta, a coragem do fraco. Em seguida, você adquiriu o direito de se tornar um jogador. Você aceita? Caso recuse, seu coração vai parar de bater em aproximadamente 0,02 segundos. Você aceita? Ele aceitou e logo em seguida acordou na cama de um hospital, com a sua perna direita de volta. Lá, ele conversou com os inspetores da Associação de Caçadores, que lhe explicaram que o caçador pode ter passado por um segundo despertar, um caso raro onde alguns caçadores sobem de nível. Há casos, por exemplo, de ranking B subindo para ranking S. Todavia, ao verificarem sua força, concluíram que não foi isso que aconteceu, e que, abre aspas, lixo sempre será lixo, sem exceções, fecha aspas. Ao saírem da sala, o jovem se perguntava se eles não viram um painel na sua frente, e nele estava escrito, faça 100 flexões, 100 abdominais, 100 agachamentos e corra 10 km. Lógico, uma clara referência ao One Punch Man. Porém, o garoto não cumpriu isso e foi punido, caindo em um deserto onde ele teria que sobreviver por 4 horas, fugindo de uma centopeia gigante da areia de presas venenosas. Após a punição, ele ganhou uma recompensa e desmaiou, mas entendeu que precisa fazer o treinamento. E entendeu que concluindo o mesmo, é recompensado com caixas misteriosas e pontos para melhorar seus atributos, como força, agilidade, sentidos, vitalidade e inteligência. Por fim, o volume 1 acaba com Jinwoo indo para uma dungeon temporária gerada por conta de uma chave que ele ganhou numa caixa misteriosa. O que você achou desse primeiro volume? Ficou interessado para saber mais? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. E não se esqueça de deixar o seu like para nos motivar a trazer novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder novos conteúdos. Um abraço, até a próxima!